Boa tarde, gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Sexta-feira, sextou, mas antes da gente sextar, tem assunto importante para a gente conversar aqui com vocês, que é o comércio, que foi divulgado no dia de ontem e mostra aí ser um setor bem preocupante aí na economia, sentindo muitos efeitos da Selic, e teve mais uma queda nesse ano aí de 2025 aí, mostrando aí uma certa fragilidade aí, pelo menos nesses últimos meses. Então, o tema desse vídeo de hoje vai ser para a gente explicar o comércio. Bem, gente, antes de tudo eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem aqui no meu canal para vocês não perderem nenhum conteúdo. Sempre de terça a sexta-feira, 2 horas da tarde, conteúdo novo falando de economia brasileira, economia internacional, tópicos especiais de economia, tudo para você ficar sempre bem informado e não perder aquela sua discussão que você tem sempre com o seu tio do Zap. Eu peço também para todo mundo que puder virar membro desse canal, eu agradeço. Esse canal serve para manter vocês bem informados, mas esse canal também precisa de ajuda financeira. Então, para todo mundo que puder virar membro do meu canal por R$ 11,90 por mês, eu agradeço muito, e tem uma série de pacotes e conteúdos exclusivos aí para todo mundo que virar membro. Grupo de estudos que vai ocorrer agora em novembro, vídeos exclusivos mensais aí explicando o básico de economia, também tem grupo de WhatsApp e também tem lives mensais e exclusivas somente para os membros do canal. E quem quiser um conteúdo mais aprofundado, que com nível de graduação, tem o pacote Economia para Estudantes de R$ 19,90 por mês, em que vocês têm aulas de nível de graduação aí para vocês se aprofundarem nos estudos de macroeconomia, por exemplo. Então, muito importante, é muito interessante para quem está querendo aí se aprofundar mais aí, principalmente quem for estudante de economia. Mas vamos para o tema desse vídeo de hoje aí, que é o setor de varejo, né, o comércio brasileiro. Saiu a pesquisa ontem do IBGE, que é a pesquisa do mensal de comércio, mostrando aí que o comércio em setembro em relação a agosto teve uma queda de 0,3% aí. E se pensar em agosto, que teve só uma alta de 0,1%, a gente teve então uns bons meses aí que o comércio está vacilando, que o comércio está mostrando aí grandes problemas aí na economia. Se a gente for comparar com o mesmo período anterior, do ano anterior, a gente teve uma melhora sim, uma melhora de 0,8%. Mas o comércio aí, a atividade varejista está desacelerando em todas as métricas demais que a gente consegue observar. Se a gente for pegar no ano, a gente teve uma desaceleração e agora o acumulado no ano chega a 1,5%. E o acumulado em 12 meses também desacelerou, chegando a 2,1%. O comércio vem sentindo muito aí os efeitos da Selic, né? Então, o comércio ele é muito dependente, principalmente aí de crédito em alguns ramos, né? Como ramos de veículos e peças, como ramos de material de escritório. Então, com uma Selic mais elevada, o comércio acaba tendo grandes problemas. Em setembro também a gente tem o fato de que não tem nenhuma data comemorativa para aquecer o comércio, então também isso daí acaba atrapalhando aí o comércio. Então, naturalmente, é um mês que você tem tendências de quedas, principalmente em comparação com agosto. O agosto foi um pouco mais assustador, que você tinha Dia dos Pais e o comércio não teve uma grande resposta. Então, é meio que natural já no mês de setembro você ter essa queda em comparação com o mês de agosto. Mas mesmo assim aí a gente vê aí que o comércio ele está patinando bastante aí. E isso daí é muito resultado aí da Selic a 15%, né? Então não tem justificativa, cada vez fica com menos justificativa manter uma taxa Selic tão elevada assim, sendo que só o setor de serviços que está tendo um certo nível de aquecimento econômico. Nos demais, como por exemplo o comércio aí, a gente está tendo aí grandes problemas na economia. Se a gente for pegar em termos ampliados, o comércio ele teve sim uma leve alta de 0,2%. O comércio ampliado ele leva em consideração também veículos e peças, leva em consideração também material de construção e leva o atacado também em consideração. Mas mesmo assim um resultado ainda bem complicado, bem baixo, né, do setor comercial, mostrando aí que o brasileiro ele não está consumindo muito bens, ele está gastando seu dinheiro mais por lazer mesmo. A gente vê aí que o setor de serviços como um barzinho, um restaurante, uma manicure, um pedicure, um
um barbeiro, um cabeleireiro, até viagens, né, transporte aéreo, transporte terrestre, estão indo muito bem, obrigado, né? Enquanto que o comércio não está apresentando esses bons números, né? Então o brasileiro está preferindo aí se divertir, gastar os seus recursos aí extras que ele está tendo no lazer do que no comércio. Então a gente vê que o efeito renda que é possível observar no setor de serviços, que está fazendo com que o setor de serviços ainda fique aquecido mesmo com a Selic a 15%, no comércio você já não tem isso. No comércio você já tem então que as pessoas estão sentindo mais, não estão querendo comprar tanto aí no comércio, e principalmente compras com um valor mais elevado, né? Elas também não estão com segurança para isso, e mesmo aquelas que têm segurança, você tem esbarra às vezes na questão da taxa Selic, que vai ou aumentar o custo de crédito para você comprar um bem com um valor mais elevado, como por exemplo um carro, ou reduzir o número de parcelas disponíveis aí para você comprar um bem, quando a gente pensa lá num eletrodoméstico, num celular, num computador, no material de escritório. Então a Selic está atrapalhando já bastante, né? Se já está pegando bastante o setor industrial, está pegando o setor comercial também, está pegando o varejo, só não está afetando os serviços porque é uma questão mais de renda, né, do que de Selic também, porque o desemprego está abaixo. Isso aí também faz com que as pessoas saiam mais de casa, procurem mais se divertir. Eu montei o gráfico aqui para vocês, para a gente observar, ó, você vê que está tudo em amarelo, né, ou seja, tudo em queda, né, como que está aí a situação do comércio nesse mês, com uma queda geral de 0,3%, o setor de combustível e lubrificantes com uma queda de 0,9%, supermercados e hipermercados com uma queda de 0,2%, tecidos uma queda de 1,2%, móveis e eletrodomésticos, queda de 0,5%, equipamentos de informática, 0,9%, veículos e peças, 0,8%, e material de construção, 0,1%. A gente vê aí que tem muitas quedas, principalmente aí de itens de maior valor agregado, como veículos e peças, e são as quedas mais consideradas se a gente excluir o setor de tecidos e vestuários, né? Porque ó, veículos e peças com queda de 0,8% e equipamentos de informática com queda de 0,9%. O de combustível também uma queda de 0,9%, mas aí não tem tanto efeito da Selic, né? Mas você vê aí que esses dois itens, eles são itens que dependem muito do crédito, muito do número de parcelas para você conseguir consumir esses itens, né? Então, com a Selic tão elevada, a questão do financiamento se torna mais difícil, é mais difícil você conseguir comprar um item desse à vista, o que faz com que naturalmente tenha, sim, uma queda da atividade desse setor. Então a gente vê a Selic atrapalhando muito disso. Enquanto a gente vê aí, por exemplo, outros setores que têm uma queda um pouco menos acentuada, que não são tão ligadas à Selic, como por exemplo hipermercados e supermercados com uma queda só de 0,2%. Então a gente vê que basicamente o que está acontecendo é que a desaceleração econômica chega, assim, de fato, aliás já chegou faz muito tempo, aí de fato no comércio, e o brasileiro não está comprando coisa aí, por exemplo, nesse momento. Vai chegar o último trimestre agora, né? Esse é o último dado do terceiro trimestre, a gente deve ter um terceiro trimestre bem fraco na economia, inclusive, por causa dessa Selic tão elevada. Mas vamos ver se no próximo trimestre, no último trimestre do ano, que começa a partir de outubro, a gente tem melhores resultados, porque aí já é uma época de fim de ano em que as pessoas costumam consumir mais. A gente tem, por exemplo, Black Friday, tem Natal. Então vamos ver aí o que vai acontecer nesse período aí, se o comércio consegue ter um respiro, uma sobrevida após aí esse último trimestre, aí, porque esse terceiro trimestre aí realmente foi muito fraco. Já era um pouco esperado, porque só tem o Dia dos Pais para aquecer, mas foi até abaixo do esperado aí em relação aos demais trimestres aí. A culpa disso é uma só, é da Selic, né? Então, para fazer um resumo de tudo que a gente falou aqui hoje, antes da gente sextar, o comércio teve queda mensal de 0,3% e forte desaceleração tanto no ano, chegando em 1,5% no acumulado e 2,1% em 12 meses. A taxa Selic está atrapalhando bastante
o comércio, porque ou ela afeta a quantidade de parcelas que você consegue comprar um item sem juros, ou ela aumenta o custo de crédito para você também conseguir comprar um item que seja de maior valor agregado. Isso faz com que, por exemplo, materiais de escritório como notebooks e celulares, eletrodomésticos e veículos tenham quedas significativas aí no comércio. Então, com a taxa Selic de 15%, fica quase que impossível a gente ter um bom resultado no comércio. E mais um lembrete aí, mais uma amostra aí que a economia está desaquecendo de uma maneira bem forte, e com a inflação bem mais controlada, não tem muitas justificativas mais para manter essa Selic a 15% aí na última reunião desse ano. Tá certo, gente? Então vamos cestar com responsabilidade. Se você curtiu meu vídeo, por favor, dá seu like. Se você esperou até agora para saber se gostava do canal, se gostou, se inscreva. Quer comentar alguma coisa? Comente aí no vídeo. Aliás, eu peço desculpas por ontem que eu não consegui participar, não consegui fazer o vídeo ontem também, porque, de novo, eu acordei com febre, uma dor de garganta terrível, sem voz, afônito, então desculpa aí por causa disso aí, peço desculpas por não ter feito o vídeo de ontem, mas na plena sexta-feira eu consegui fazer o vídeo, então tá bom. E eu peço também para quem puder virar membro do meu canal, se puder eu agradeço muito, tá certo? Então vamos sextar agora, um grande abraço e até a próxima.